A Inglaterra do século XIX, em um período conhecido como Era Vitoriana, ficou marcada pelo aumento significativo de crimes misteriosos e sinistros que ocorreram na época. Sejam os relatos do terrível Jaca, o estripador ou a assassina de bebês, Amelia D. O crime fazia parte do cotidiano dos vitorianos, que poderiam ser vítimas de casos macabros. O nome Crippen é famoso nos anais da história criminal da Inglaterra. O caso teve todos os elementos para capturar a atenção do público à época. Ele era um médico homeopata, e Cora era uma cantora que se apresentava com o nome artístico Belle Elmore. Após a morte de Cora, Crippen tentou fugir para o Canadá em um navio comercial. Estava com a amante, e Theo Leneve, disfarçada como um menino. Ok, organizando o roteiro. Vamos lá. Cena de abertura. Trilha de suspense baixa, som de chuva, imagens antigas, Londres nebulosa, uma casa vitoriana ao fundo. Na virada do século XX, entre becos sômbrios e luzes de gás vacilantes, um homem escondeu um dos crimes mais perturbadores da era vitoriana. Seu nome era Dr. Hawley Harvey Crippen. Médico, marido, amante, assassino? Flash de foto do Dr. Crippen, da esposa Cora e da amante. Ele nasceu em Michigan. Inteligente, ambicioso, casou-se 2 vezes, mas foi com sua segunda esposa, Cora Turner, uma atriz falida, que o destino selou seu caminho rumo à tragédia. Imagem de uma casa sombria, porta se fechando bruscamente. O casamento era um teatro de mentiras, traições, gritos abafados pelas paredes, e no início de 1910, Cora simplesmente desapareceu. Cena de sala vazia, objetos pessoais deixados para trás. Crippen dizia que ela havia retornado aos Estados Unidos, mas algo não batia, amigos desconfiavam. E então, Ethel Leneve, a amante secreta, surgiu usando as roupas da esposa morta. Trilha aumenta, batidas na porta, corta para policiais investigando a casa. A polícia foi chamada, procuraram, vasculharam, nada. Mas dias depois, um inspetor retornou, decidido a ir mais fundo. Imagem de porão escuro, uma pá cravando da casa. Enterrado sob camadas de carvão, o horror veio à tona. Restos humanos mutilados, sem cabeça, braços ou pernas. Cena de navio cortando o mar. Nação em sussurro. Crippen e Ethel fugiram, disfarçados. Ele de capitão, ela de garoto de cabine. Mas o capitão do navio percebeu e uma mensagem cruzou o Atlântico a tempo. Cena de prisão. Trilha dramática, luzes piscando como câmeras Igas. Presos em solo canadense. Levados de volta a Londres, o julgamento começou, e em apenas 27 minutos, o júri decidiu culpado. No dia 23 de novembro de 1910, o Dr. Crippen foi enforcado. Seu último olhar calmo, como se soubesse que o verdadeiro mistério ainda não havia sido resolvido. Tela escura. Aparece o texto: o corpo no porão era realmente de Cora Crippen? Trilha inquietante. Continua em fundo. Até hoje, especialistas questionam se Crippen matou mesmo sua esposa ou se foi vítima de uma teia de enganos e julgamentos apressados. O corpo nunca foi identificado com certeza. A dúvida permanece. Tela final logo do canal, trilhiza com batida súbita. Você acredita que ele era culpado ou que o verdadeiro assassino ainda caminha livre nas sombras da história? Inscreva-se para mais histórias que a história tentou enterrar. Mas ainda não acabou. Voltando no tempo. Trilha discreta tensionada. No início, o casamento dos Crippen parecia promissor. Dr. Hawley Harvey Crippen era um homem calmo, discreto, um médico homeopata com formação respeitável. Sua esposa Cora, ou melhor, Belle Elmore, como preferia ser chamada, era o oposto. Vaidosa, ambiciosa, apaixonada por holofotes. Ela sonhava com os palcos, cantava em salões, se apresentava em clubes de variedades e dizia a todos que um dia seria famosa. Crippen apoiava no começo, mas com o tempo a admiração virou tédio. A convivência, um fardo. Cora se tornara agressiva, controladora. E o desprezo que sentia pelo marido transbordava em humilhações públicas. Chamava-o de inútil, de fracassado. E, nas costas dele, tinha amantes. Crippen sofria em silêncio.
De repente, uma nota tensionada. E foi nesse cenário de frustração e ressentimento que surgiu Ethel Leneve, secretária, jovem, olhos atentos, voz doce. Crippen encontrou nela o que nunca teve com Cora. Delicadeza, atenção, admiração. Os dois começaram a se aproximar nos corredores do consultório. Conversas triviais viravam confidências, sorrisos viravam carícias, até que viraram amantes. Ela o amava sinceramente, e ele se sentia vivo novamente. Mas havia um problema. Cora ainda estava lá, e parecia que nunca iria embora por vontade própria. Trilha tensiona aos poucos, como uma pressão que aumenta. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Crippen, cansado de humilhações, desesperado por liberdade, cegado pela obsessão. E foi então que Cora simplesmente desapareceu. Mas ninguém sabia ainda que o amor de Crippen por Ethel estava prestes a mergulhá-lo nas sombras de um crime brutal. Noite do jantar com um casal de amigos e culminando no misterioso desaparecimento de Cora Crittenui, um piano distante e graves, imagem de um relógio marcando 19, uma mesa posta com talheres. Narrador, voz grave e envoite comum, ou pelo menos parecia ser. Na casa número 39 da Hilldrop Crescent, em Londres, o Dr. Crippen e sua esposa Cora recebiam um casal de amigos para jantar. O ambiente estava decorado com velas acesas, louças refinadas e uma leve tensão no ar. Corta para uma reconstrução. Casa vitoriana, risos forçados, brindo. Cora, extravagante e dominadora, mantinha o controle da conversa. Ria alto. Servia vinho. O Dr. Crippen, mais reservado, sorria pouco. Seus olhos distantes. Como se já soubessem de algo terrível que estava por vir. Trilha muda sutilmente, um chiado, um estalo de brindinhos, os copos se tocam, câmera focada no olhar de Crippen. Após o jantar, os convidados agradeceram e partiram, e com o fechar da porta, o silêncio caiu sobre a casa. Cora subiu para o quarto, e o Dr. Crippen para o laboratório no porão. Som de porta antiga se fechando, passos descendo escadas de madeira. O que aconteceu naquela noite ninguém sabe ao certo, mas Cora nunca mais foi vista com vida. Imagem embaçada, uma poltrona vazia, um relógio ticando. No dia seguinte, Crippen explicou, Cora havia voltado aos Estados Unidos por motivos de saúde, ou talvez para sempre. Imagem de ela leve, a amante surgindo com um colar. Sem luto, sem lágrimas, e em pouco tempo, a amante, Ethel Leneve, passou a usar as joias de Cora, dormir em sua cama e ocupar seu lugar. Trilha aumenta, tensão, imagem em preto e branco de testemunhas falando. Mas os amigos não esqueceram. Nem os vizinhos, nem a polícia. Algo estava errado. Muito errado. E a noite daquele jantar foi a última vez que alguém viu a Sra. Crippen viva. Vamos continuar a narrativa exatamente no mesmo estilo, com clima de suspense, atmosfera sômbria e crescente tensão, agora abordando o início da investigação e a volta da polícia à casa dos Crippen. Trilha sombria, sons distantes de chuva e um relógio tic-tardando, voz baixa, carregada de tensão. As semanas se passaram. E o silêncio em torno do sumiço de Cora Crippen começou a incomodar. Amigos começaram a fazer perguntas. Colegas de palco, vizinhos, conhecidos. Todos recebiam a mesma resposta. Ela viajou, precisava descansar, está melhor agora. Mas ninguém falava com ela. Ninguém a via. Ninguém recebia uma carta, sequer. Som de uma folha sendo dobrada, uma máquina de escrever técnica. Foi então que uma denúncia anônima chegou a Scotland Yard. Poucas linhas, mas suficientes para levantar suspeitas. E flick de gaveta sendo aberta. Um investigador experiente foi designado para o caso, Inspetor Walter Dew. Cauteloso, metódico e desconfiado. Trilha aumenta, campainha, porta sendo aberta. Em 8 de julho, Dew bateu a porta da casa dos Crippen. O médico recebeu com calma, gentil, controlado. Minha esposa voltou aos Estados Unidos, disse com os olhos baixos. Não gosta da Inglaterra, tá com parentes, mas Dew não acreditou. Imagem de Ethel ao fundo, observando. Ethel Leneve, agora vivendo com Crippen, trajava as roupas e as joias de Cora, como se o passado tivesse sido apagado e reescrito. Trilha corta bruscamente, som de porta se fechando. No dia seguinte, o casal desapareceu, sem deixar rastros, sem avisos. Sumiram. Mas Dew voltou a casa, dessa vez com um mandado. Som de chaves girando na fechadura. Ele vasculhou cômodo por cômodo. Silêncio. Poeira. Vestígios do cotidiano. Tudo parecia normal, até que chegou ao porão. Trilha inclina por horror. Graves sutis. Atrás de tijolos soltos, sob o piso de pedra, entre camadas de cal, um corpo ou o que restava de um. Sem cabeça, sem membros, mas com uma cicatriz no abdômen idêntica à de Cora Crippen. O silêncio diz mais que palavras.
Agora, não era mais um desaparecimento. Era um assassinato. Frio, premeditado, terrivelmente calculado. E o homem que todos chamavam de Doutor era agora um foragido. Londres, julho de 1910. A cidade inteira já sabia. O corpo de Cora Crippen fora descoberto e seu marido havia desaparecido. O pânico se espalhou como pólvora. Cartazes foram impressos, retratos circulavam nos jornais, mas Crippen já estava longe dali. Som de navio partindo, buzina de embarcação e época de ré. Junto de sua jovem amante, Ethel Lenevy, o médico embarcou no navio Montrose, rumo ao Canadá. Ethel vestida como um garoto, rostos discretos, olhos abaixados. Crippen, tenso, mas confiante. Acreditava que o oceano os protegeria, mas estava errado. Efeito sonoro. Telégrafo batendo, o capitão do navio, suspeitando do estranho casal, enviou uma mensagem telegráfica, a mais avançada tecnologia da época, diretamente para Scotland Yard. Suspeito Dr. Crippen a bordo. Mulher disfarçada de menino. Trilha aumenta, sons de máquinas, chamas de caldeira. O inspetor Dill não perdeu tempo. Pegou um navio mais rápido, viajou dias sem descanso. E chegou ao Canadá antes do Montrose atracar. Cena de desembarque, pés pisando a madeira. Em meio aos passageiros, Crippen desceu com cautela. Ao seu lado, Ethel pálida. Disfarces intactos. Alívio por poucos segundos. Foi então que a voz do inspetor ecoou. Dr. Crippen, presumo. A fuga havia acabado. O mundo assistia, incrédulo, à queda do respeitável médico. A viagem de volta foi silenciosa. Crippen cabisbaixo, Ethel destruída. Mas o julgamento estava apenas começando. Vamos à conclusão desse caso que chocou o mundo, com um desfecho trágico carregado de tensão, intrigas e consequências irreversíveis. Trilha sombria, relógio ticando, vozes distantes de repórteres, flashes de câmeras antigas. Narrador, voz grave ritmada. Outubro de 1910. O velho tribunal de Old Bailey estava lotado. Jornalistas, curiosos, aristocratas, todos queriam ver de perto o monstro de Londres. Dr. Crippen sentava-se em silêncio, pálido, sereno, como se nada tivesse acontecido. Ao lado, Ethel Lenevy, com os olhos marejados, fiel até o fim. Som de martelo batendo, ordem no tribunal. As provas eram incontestáveis. O torso de Cora escondido no porão, as toxinas encontradas nos restos mortais e o disfarce, a fuga, o pânico. Crippen negava, afirmava que Cora o havia abandonado, que não sabia quem era o corpo no porão, mas era tarde demais. Trilha cresce, sons de suspiros. Após 4 dias de julgamento, o júri se retirou. 30 minutos depois, retornaram com o veredito. Dr. Hawley Harvey Crippen foi condenado à forca. Trilha suave e melancólica. No dia 23 de novembro de 1910, às 9 horas da manhã, o médico foi executado na prisão de Pentonville. Não houve gritos, nem arrependimentos, apenas silêncio. E o som frio da justiça se cumprindo. Ethel Lenevy foi julgada e absolvida. Anos depois, mudou-se, casou-se, teve filhos, mas nunca mais falou de Crippen. Trilha estranha como um sussurro. Mais de um século se passou, mas até hoje, a casa na Hilldrop Crescent continua vazia, fechada. E dizem que às vezes à noite ouve-se um sussurro, uma voz chamando por Cora. Aqui termina a perturbadora história do Dr. Hawley Harvey Crippen, um médico aparentemente respeitável que escondeu um lado sombrio e cometeu um ato de violência que chocou a Inglaterra e o mundo. Sua tentativa de fuga, juntamente com sua amante disfarçada, capturou a atenção do público e o levou a ser o primeiro criminoso a ser capturado com o auxílio do rádio em um navio no meio do Atlântico. Apesar das evidências e do veredicto da justiça, o caso de Crippen continua a gerar debates e levantar questões sobre a verdadeira natureza de sua culpa. O legado de Dr. Crippen permanece como um lembrete sombrio das profundezas da decepção e da capacidade humana para o crime, mesmo sob a fachada da respeitabilidade. E assim, a história deste crime infame ecoa através dos tempos, um conto cauteloso sobre as aparências e os segredos que podem se esconder sob a superfície. E este foi mais um Roteiro do Crime.